Boa tarde, alunos. Aqui quem fala é a professora Ana Carolina, da disciplina de projetos elétricos residenciais, e estaremos finalizando a disciplina via Google Class. Todos os alunos possuem acesso e deverão acessar pelo e-mail da instituição. Quem não lembrar do e-mail nem da senha, me pergunte, pois as instruções para finalizar o trabalho estarão lá, assim como os arquivos de embasamento do trabalho. Vocês vão dispor lá no Google Class. Digita Google Class, você vai encontrar, vai logar com um login do Senai, né, aquele aluno Senai, a senha que eu passar para vocês, ou que vocês já tiverem, e verifiquem as instruções e as aulas. As aulas serão postadas diariamente, elas serão gravadas, né, e vocês terão mais um recurso para acompanhar as aulas no AutoCAD e de projetos, a parte de dimensionamento também. Toda a parte de AutoCAD já foi finalizada, né? O que eu vou estar passando para vocês aqui para quem ainda, né, para quem não pôde comparecer a algumas aulas, está meio perdido, está se sentindo meio perdido, eu vou revisar uma parte e vou dar algumas considerações para vocês conseguirem finalizar essa aula. Como eu falei, os alunos que não possuírem AutoCAD, né, o trabalho continua sendo em dupla. Se os dois da dupla não tiverem o AutoCAD, vai ter que fazer um relatório descrevendo todo o projeto. Como é que eu inicio a fazer o projeto, a parte de cálculo, como é que eu faço a parte de cálculo, dimensionamento, de que é composto o projeto, quando eu vou projetar, o que é que eu tenho que observar, o que é que eu tenho que fazer com a planta, quais os componentes que compõem o projeto. Então, tudo isso tem que estar esclarecido nesse relatório, tá? Quem não finalizou e não vai conseguir finalizar, né, iniciou o projeto e não finalizou, manda para mim os arquivos que eu vou cobrar. É o arquivo do AutoCAD e o arquivo do Excel, se utilizar o Excel. E aí eu vou querer esses arquivos para avaliar. Ninguém será prejudicado, vou avaliar parcialmente. Mas o objetivo é que com essas aulas complementares online, não reste nenhuma dúvida, inclusive para quem não pode comparecer a todas as aulas. Então, eu trouxe aqui um projeto para vocês, que não é a planta que foi passada, é uma outra planta, mais semelhante, com 2 pavimentos, um número semelhante de ambientes, e vou estar explicando nessa primeira aula do que é composto o projeto e o que é que eu preciso apresentar para o meu cliente, a parte gráfica e de cálculo, né? Então, eu tenho aqui as plantas baixas elétricas, os diagramas de planta baixa. Tenho os diagramas unifilares, que são esses aqui, e multifilares, né, de todos os quadros. No caso aqui, eu tenho um quadro embaixo, que vai alimentar o quadro de cima, né, que vocês chamam de quadro parcial de cima, bem parecido com a planta que eu passei para vocês. Eu tenho aqui também o quadro de cargas e, juntamente com o quadro de cargas, eu tenho aqui o dimensionamento das entradas, né? O dimensionamento aqui do quadro do térreo, o dimensionamento do quadro superior, quais os fatores de demanda que eu utilizei, né, para esse dimensionamento, e aqui os condutores e a proteção que eu utilizei. Então, isso tem que estar dos dois quadros, tá? Eu vejo aqui que o superior também fiz o fator de demanda, potenciativa, e utilizei nos quadros, né? Eu estou trabalhando aqui, não sei se vocês já observaram, mas aqui embaixo da tela eu estou trabalhando no layout. A gente utiliza o layout para poder organizar melhor o projeto, né, com diferentes escalas. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando na escala 1:50. 1:50. Por padrão, né, como vocês viram lá em desenho de projetos, o padrão para plantas elétricas, ou eu utilizo 1:50 ou 1:75. Né? Quando eu tiver uma planta maior, que não tenha tanto espaço, eu posso utilizar 1:75.
Professora, mas eu peguei um projeto de uma fábrica, eu peguei um projeto de um centro de distribuição. Eu vou colocar, não consigo colocar na 1 para 50, nem na 1 para 75. Posso colocar numa escala maior? Pode sim, né? A norma permite isso daí, até porque a gente tem um limite de tamanho de folhas, então a gente tem que trabalhar, quando eu tenho projetos comerciais, né, ou industriais, onde eu tenho uma área maior, eu tenho que trabalhar com outras escalas. Mas aqui, para prediais, né, para residencial, vou utilizar essas duas escalas. Então, observem que aqui eu tenho, isso aqui chama carimbo, né, eu tenho que ter, por norma, tá, pela ABNT, eu tenho que ter esse quadro de revisões, né. Muito difícil você pegar um projeto e ele ficar sem alterações até o final, então você precisa controlar essas alterações. Eu coloco aqui qual é o número da revisão, a revisão 1, revisão 2, aí o que mudou? Acrescentando os circuitos dos ar-condicionados, revisado por, aí o nome de quem revisou, Carolina, e a data. Por que eu preciso ter esse controle? Para exatamente não ficar utilizando o projeto antigo, né? Logo abaixo desse quadro de revisões, eu tenho as assinaturas, né? Então, eu vou ter a assinatura do proprietário, com o respectivo documento dele, e a assinatura do responsável técnico pelo projeto. Mais abaixo, eu vou situar onde está o meu projeto, né? Cajupiranga, Condomínio Clube, isso aqui nesse exemplo, né? Qual é a etapa do projeto? Qual é o projeto? Projeto de instalações elétricas. E aqui que tem nessa planta? Vou descrever o que tem nessa planta. Qual é a data? Qual é a escala que eu estou utilizando? Se eu tiver mais de uma escala, eu coloco indicada. E qual é o número da folha, né? Então, essa parte aqui é o que eu preciso para entregar lá para o meu cliente. Para efeito de aprendizado aí de vocês, de avaliação, vocês podem utilizar aquele carimbo pequenininho com o nome do CTH, o nome de vocês, não precisa utilizar um desse tamanho, certo? Então, por isso que eu utilizo o layout, porque eu consigo organizar os desenhos e os diagramas com escalas diferentes e de forma mais fácil, né? Então, como eu falei, na aula que eu passei como é que eu coloco para inserir na prancha. Então, eu vou ver qual é a melhor forma de apresentar meu projeto, né? Sempre a gente começa com as plantas baixas e depois diagramas e quadros. Normalmente, vocês coloquem os diagramas que são do mesmo quadro próximos, junto com a tabela do quadro de cartas, porque fica mais fácil para ler. E aí eu tenho uma legenda e esse espaço aqui que sobrou, às vezes eu coloco um detalhe construtivo. Também faz parte do projeto executivo esses detalhes, né? Depois eu posso mostrar alguns detalhes que eu tenho aqui. Aqui, não sei se vocês se lembram, mas eu falei que a gente utiliza os milímetros, né? Tudo aqui é em milímetros, né? Se eu for medir aqui o tamanho dessa folha, vou usar aqui o DI, né? Vocês se lembram do DI, que é o dist, né? Vou apontar aqui com o F3 ligado, tá aqui embaixo, ó, o F3 ou o snap ligado. Vou clicar aqui no ponto inicial que eu quero medir, no ponto final, e vai me dar essa medida. Veja aqui, 1189, o quê? Milímetros, certo? 1189 milímetros. Professora, mas lá eu desenhei tudo em metros. Sim, mas lá onde eu desenhei tudo em metros era aqui, ó, no model. Vou clicar 2 vezes aqui no model, só para vocês lembrarem. Ela tá aqui. Se eu for medir aqui, né, vocês vão ver que tá tudo realmente em metros. Vou usar o DI novamente, o dist, tá aqui o dist, para medir distâncias. E vou tirar aqui a medida da parede, por exemplo, que normalmente tem 15 centímetros, né? Tá aqui, ó. 15 centímetros ou 0,15 metros. Ok? É importante também que quando você estiver aqui no model, tô desenhando, eu aproxime todos os desenhos e não deixe um desenho aqui e outro lá, não sei aonde. Por quê? Na hora que eu for inserir aqui no layout,
vai ficar mais complicado. Então, eu vou intercalar essas dicas aí do AutoCAD com essas dicas do projeto para ficar mais fácil aí para vocês finalizarem o projeto. Então, vamos lá. O que é que eu tenho que ter? Tudo começa com a planta, né? Que eu falei. O que é que eu tenho que ter numa planta baixa? O que é que eu preciso apresentar numa planta baixa? Eu preciso apresentar todos os componentes elétricos que eu for instalar. Meu poste, minha medição, a entrada dos meus cabos aqui dentro do meu quadro de distribuição. Aqui eu estou informando que é uma entrada trifásica, que a seção é de 10 e que ele está indo para esse quadro aqui, QGD Terra. Essa parte aqui, não sei se vocês estão observando, aqui tem um erro. Qual é o erro? Essa tubulação aqui vem por baixo, então toda tubulação que vem por baixo, eu tenho que colocar tracejada, ok? Estou alterando aqui no layout, mas lembrem que tudo que eu alterar no layout aqui, rebate lá no model. O que eu não posso usar dentro do layout, entrei aqui, ó. O que eu estou falando? Professora, está falando grego. Isso aqui é uma janela, não sei se vocês lembram, o nome dela é Vport. Se eu clicar 2 vezes dentro dela, eu vou entrar na janela. Se eu mexer o scroll do meu mouse, eu vou alterar a escala. Veja aqui embaixo que está alterando o fator de escala, está 31.72, né? E ele tem que ser 20. Por quê? Porque o fator de escala dá 1 para 50. Então tá aqui, ó. Tem que estar 20. Então eu tenho que tomar cuidado aqui. Eu estou alterando só para facilitar, mas o correto é você ir lá no model, alterar no model e se você não tiver prática com AutoCAD, alterar no model e depois voltar para o layout. O que é que eu preciso ter? Todos os componentes elétricos com todas as especificações possíveis de apresentar num desenho, né? Professora, marca de luminária, eu coloco aqui? Não. Aqui no diagrama eu não coloco marca de luminária. Posso colocar aqui? Posso. Posso colocar aqui. Posso colocar no memorial? Deve. Né? As especificações no memorial devem ser contidas. De preferência, né? Você coloca material, mais de um material, 2 pelo menos, ou 3. E de marcas boas, né, pessoal? Porque qualquer coisa que der errado, o seu cliente vai lá reclamar com você que a tomada derreteu. Tem que ver por que a tomada derreteu. Ele comprou a tomada que você especificou? Ele instalou o cabo que você especificou? Então, tudo isso, o memorial descritivo vai lhe dar como defesa, né? Vai defender o seu trabalho perante o seu cliente. Então, você indicou Tigre, né? Ele instalou uma outra marca, por exemplo, né? Instalou uma outra marca, então vai da responsabilidade dele, não é mais sua, né? Você indicou uma marca de referência de boa qualidade. Então, tudo que for pertinente a desenho, eu informo aqui. A luminária, número do circuito, potência e a letra do retorno. Sempre eu preciso disso em todas as luminárias. Tomada, professora, depende da tomada. Se ela for uma TUG, como essa daqui, apenas o número do circuito. Se ela for uma tomada de uso específico, número do circuito, a potência e uma descrição. Não é obrigatório você colocar uma descrição ao pé da letra, mas para efeito de instalação fica muito mais fácil, né? Eu saber que esse ponto aqui vai ser um ar-condicionado, né? Por exemplo, se fosse um forno, né, a altura desse ponto já seria diferente, né? Um forno eu teria uma altura mais baixa, mas é um ar-condicionado, então vou ter um ponto mais alto. Então, quanto mais informação você conseguir colocar no projeto, melhor. Outra coisa, indicar o nome do quadro, né? A gente precisa indicar o nome do quadro até para eu poder organizar e localizar aqui as informações nos diagramas e no quadro do TR. Os caminhamentos do eletroduto, eu coloco a fiação, o número do circuito da fiação
e a cessão dos condutores. Né? Ah, professora, e se for mesmo, por exemplo, esse caso aqui, deixa